Marcos Valério XR, 10 de agosto de 2019. Eu gostaria de iniciar uma pequena mudança na temática, levando de volta a minha preocupação primordial. É que ultimamente meu canal tem sido excessivamente focado em política e economia. Eu gostaria de dar mais uma pequena redirecionada a temas mais filosóficos. Esse vídeo aqui, ele tem o mérito de ser um assunto que aborda praticamente tudo. Ele tem relevância política, filosófica, econômica, religiosa. Inclusive, ele vai de encontro também a um dos meus temas mais desenvolvidos, que foi a questão do criacionismo e evolucionismo. E essa é a temática da entropia. Bem, como todos devem saber, todos os que me veem, eu sou um forte crítico de qualquer forma de noção maniqueísta. A ideia de que é possível dividir o mundo entre bem e o mal, e que existe um mal primordial a ser combatido. Eu tenho toda certeza de que quando alguém estabelece uma divisão dessas, é impossível sair qualquer forma de pensamento lúcido, qualquer coisa boa, só sai desgraça. Quando o indivíduo faz essa divisão de que existe uma luta do bem contra o mal, ele sempre vai se colocar, claro, do lado do bem. Ele vai demonizar o ponto de vista adversário e santificar o seu próprio. E a primeira e mais grave consequência disso é aquilo que deveria ser completamente óbvio. Se você disser para essa pessoa que ele teria que admitir que ele não é perfeito, que ele pode cometer erros, ele vai admitir. Ele não vai ter coragem de se colocar como uma perfeição, como uma santidade. Mas a partir do momento que ele assume o pensamento maniqueísta, é exatamente isso que ele faz. Ele não pode errar, ele não pode mais admitir que está errado. Ele vai defender todo e qualquer tipo de erro que ele cometa como a santidade em si. Pode ser qualquer coisa, pode chegar ao ponto da tortura, do genocídio, do massacre. Mas ele vai defender isso como ações do bem contra o mal. Esse pensamento é absolutamente desgraçado. Ele é possivelmente a maior desgraça da história do pensamento mundial. Essa noção maniqueísta. Não é simples questão de dividir o mundo entre o bem e o mal, mas principalmente a ideia de achar que existe um mal essencial, uma coisa que precisa ser combatida a absolutamente todo custo, que tem que ser excluída de todas as formas possíveis, sem qualquer tipo de consideração. Bom, apesar disso, eu acho que existe algo que pode ser considerado como aquilo que chega mais próximo da ideia de um mal primordial, mas que não é exatamente, primeiro porque não é uma coisa intencional, é apenas uma tendência espontânea. Mas é exatamente isso que no final das contas todos nós tendemos a ver como uma coisa da qual nós queremos fugir, queremos nos afastar. E essa coisa em si é o fenômeno da entropia. Ou seja, o mais próximo que a ideia de um mal essencial pode chegar da lucidez, da sanidade, é se você o considerar como sendo a entropia em si. E para isso é preciso saber exatamente o que é a entropia. E aí é que nós vamos entrar num tema absolutamente caro à questão naturalista, ao debate criação versus evolução. O que é, de fato, entropia? Como não poderia deixar de ser, e lamentavelmente, um assunto da máxima importância é quase que sempre abordado de forma errônea pela maioria esmagadora das pessoas. Assuntos de importância secundária normalmente têm mais chance de serem bem abordados, mas se algo é absolutamente crucial, a tendência quase infalível é que na maioria esmagadora dos casos, quando ele for abordado mesmo por pessoas bem intencionadas e preparadas, a tendência é haver erros, ou pelo menos simplificações grosseiras. Esse é um caso. Eu já vi, por exemplo, um canal que eu considero excelente, que é o Ciência Todo Dia. Ele, por exemplo, comete não exatamente um erro, mas essa imprecisão que leva a maus entendidos, como por exemplo, dizer que entropia pode ser entendido como desordem. E é exatamente dessa forma como muitas pessoas entendem esse conceito. É exatamente isso que dá base aos criacionistas, por exemplo, afirmarem
que a evolução biológica viola a segunda lei da termodinâmica. É baseado principalmente nessa confusão de entropia com desordem. Eu tenho um texto longo, relativamente profundo, de antigo sobre isso no meu site, que linkarei aqui, e eu teria pouca coisa a acrescentar a isso, a não ser desenvolver mais a distinção entre entropia e desordem. Tem a ver? Sim, tem perfeitamente a ver. Mas você não pode jamais traduzir entropia como desordem, não é uma simples questão de desordem. Por um motivo, mais de um motivo, mas um deles bastante claro. Por exemplo, você tem uma estrutura ordenada qualquer, por exemplo, um quebra-cabeça, um grupo de tijolinhos Lego, ou o seu quarto. Isso pode estar bem ordenadinho, você coloca em ordem, ou bem bagunçado. Só que tem um detalhe, por mais que você bagunce o quebra-cabeça, por mais que você bagunce o seu quarto, por mais que você faça aquela confusão lá nos tijolinhos Lego, dá mais trabalho ordená-los, mas é perfeitamente possível ordená-los para aquela ordem inicial, para aquela ordem preferencial. É perfeitamente possível, é mais trabalhoso, mas é possível. Não é isso que acontece no fenômeno da entropia. O fenômeno da entropia implica geralmente, nem sempre, geralmente numa desordem, mas é uma desordem irreversível. É aquele famoso exemplo, você tem um palito de fósforo, ele é um palito de fósforo que tem o potencial de se tornar um palito de fósforo queimado. Então ele é um palito de fósforo antes de ser queimado e pode se tornar um palito de fósforo queimado. Mas depois que ele é queimado, ele não pode mais voltar a ser um palito de fósforo antes de ser queimado. Ou seja, uma coisa depois de passar por um processo de transformação entrópico, ele não tem como mais voltar ao estado original. Você tem um papel íntegro, aí você toca fogo naquele papel. Antes ele era um papel que podia ser queimado. Agora é um papel que foi queimado e não pode mais voltar ao seu estado original. Então essa é a ideia. Entropia é, antes de tudo, a irreversibilidade transformativa de alguma coisa. Ela não tem como mais voltar ao que era antes. Um corpo humano, depois que faleceu, depois que apodreceu, depois que se decompôs, não pode mais voltar ao seu estado original. Então essa é a principal questão que tem que ser deixada clara. Isso porque, bem, é claro que exigiria também um estudo melhor do que o que seria ordem, né? Que também não é uma coisa tão simples. Ordem, mas também pode ser simplificado, acho que de uma forma menos deletéria, ao saber que ordem é você colocar as coisas numa disposição específica, onde elas estarão numa posição e não em outra, elas estarão separadas em alguns pontos, reunidos em outros, e essa formação específica tem uma determinada utilidade, apresenta uma determinada natureza. A formação essa que, se for alterada, perde essa condição de exercer uma determinada função, essa condição de apresentar uma certa natureza. Originalmente isso é o cosmos em grego, essa noção de uma ordem específica que tem uma determinada característica, exerce uma certa função e pode ter até um certo propósito, dependendo do modo que você entende essa noção de propósito. É o que se diferencia do caos. Mas aí vem uma grande questão, porque via de regra o caos é considerado como se fosse a desordem máxima, e é correto. O caos é aquela situação onde nada está num lugar específico. As cosmogonias tradicionais, as origens universais mitológicas, invariavelmente apelam ao conceito de caos. E as filosóficas e as científicas também. Todas elas têm que partir da noção de um caos primordial. O que é um caos? Uma situação tal onde todas as potencialidades do universo estão em potência. Elas não estão organizadas de forma alguma. Então os deuses, os demiurgos, os seres criadores vão até o caos e retiram dali as propriedades, quer seja separam os 4 elementos que estão no caos, trazem ao mundo a criação. A nossa ideia contemporânea científica de se falar num vácuo quântico, que é um conceito extremamente confuso, é uma forma de caos. Ele não é um nada, ele não é um vazio, ele é caos, aquilo que pode ser qualquer coisa. E na teologia bíblica não é diferente. A ideia de que, biblicamente, Deus tira o mundo do nada, cria do nada, é falsa. Deus tira o mundo do caos, e o caos, na Bíblia, são as águas. Isso, eu coloco isso bem claramente lá, colocando os termos em hebraico, que o caos primordial
na mitologia bíblica, é simbolizado pelas águas primordiais que não foram criadas. Elas são perenes também, tal como Deus. Mas a ideia é que o caos em si, apesar de ser a desordem máxima, ele é o contrário da entropia, porque ele pode se tornar qualquer coisa. Ele é a potencialidade máxima do universo, apesar de ser uma desordem extrema. A máxima desordem possível, mas ele pode ser qualquer coisa. E a partir do momento que você configura uma coisa num estado ordenado qualquer, no estado de cosmos, aí esse estado, essa situação passa a ser afetada pela ideia de entropia, porque a ordem possui uma situação tal, você pode alterá-la, mas essa transformação sempre consome alguma quantidade de energia, e dentro desse universo que nós conhecemos, o universo regido por leis naturais, existe essa tendência entrópica à irreversibilidade transformativa. A não ser, claro, depois da morte total do universo, onde ele voltaria ao caos, mas isso aí já é uma outra história. Ou seja, eu estou dando um salto metafísico aqui que só para contextualizar, mas a ideia é reforçar essa ideia de que você não pode confundir caos com ordem. E para finalizar essa distinção, note que nós podemos perfeitamente entender como ordenadas processos espontâneos, ordenadores na natureza. Um exemplo que eu cito muito é o suco de maracujá, né? Você faz o suco de maracujá lá, ele está misturadinho, caótico, né? Aí quando você deixa ele lá parado, daqui a pouco ele se separa a água do maracujá. Ou outros sistemas quaisquer, quando você mistura água com óleo. Ou seja, existem processos naturais que espontaneamente ordenam as coisas. É isso que a força gravitacional faz. Ela ordena. Antes você tem uma nuvem caótica e com o tempo as interações gravitacionais vão agrupando a matéria em grandes esferas e isso fica devidamente ordenado, o sistema estelar fica ordenado. Ou seja, a gravidade ordena as coisas, não só a gravidade, as forças naturais espontaneamente ordenam as coisas. Então a ideia de dizer que o universo simplesmente tende a uma desordem espontânea, isso é falso. O que ele tende é a uma forma de ordenação mais entrópica, por quê? Porque é mais irreversível. Portanto, entropia não é sinônimo de desordem. Entropia, se fosse fazer tentar dar a coisa mais próxima de um sinônimo possível, seria irreversibilidade. Um sistema qualquer, que se examinar segundo a lei da termodinâmica, um sistema fechado qualquer, após um processo transformativo, ele é mais entrópico, porque ele tem menos potencial de assumir outras configurações, ele tem menos potencial transformativo. E mais uma sobre essa questão da desordem. É que, por exemplo, pegando o exemplo do seu quarto. Seu quarto vai ficando cada vez mais bagunçado, não é por causa da lei natural, da entropia, não. É porque você está bagunçando. Se você deixar ele perfeitamente arrumadinho, fechar e não entrar mais, o dia que você chegar lá, quanto tempo for depois, ele vai continuar arrumadinho. A não ser que esteja alguém lá bagunçando, né? Mas se não tiver alguém ativamente mexendo, desordenando as coisas, ele vai continuar ordenado. A tendência espontânea dele é se manter daquela forma. Então a tendência natural do universo é simplesmente uma desordem. Agora, você poderia dizer claramente que ele será mais entrópico, sim. Porque as coisas vão ficando mais velhas, tem ações naturais que vão impactando. Seus livros lá vão ficar mais empoeirados, vão ficar mais deteriorados. E aí sim, vai ter algum grau de entropia a mais. Mas não necessariamente nesse sentido de desordem que a gente entende a nível humano. Tem essa distinção. Você tem um terreno qualquer, para você fazer uma plantação ali, você exige todo um trabalho. Você vai e ordena, capina, faz a horta, faz tudo direitinho, aí cria aquela plantação. Se você deixar de trabalhar, a natureza vai tomando de conta e vai tirando aquela configuração que você ordenou. Mas a natureza também tem sua ordem. Aquilo ali não é um caos. Vai ter seres vivos vão se manifestar ali de uma forma ordenada, diferente da ordenação humana. Claro, para efeitos humanos, aquela ordem natural é menos interessante. Mas para efeito da sustentabilidade geral da natureza, essa ordem natural é mais eficiente do que a ordem humana. Então, sim, espero fechar esse ponto.
Entropia não é uma simples questão de desordem. Não há uma simples questão da desordem ser uma tendência natural do universo. É mais complexo do que isso. Bem, e qual a consequência direta disso na nossa vida prática? É total. Quer seja na seara filosófica, psicológica, social, política, econômica, o fato é que a tendência de tudo é entrópico. Isso significa que, na prática, é muito mais fácil destruir do que construir. Tornar as coisas piores é mais fácil do que torná-las melhores. E é isso o que explica tudo aquilo que nós entendemos como o mal no mundo. Não é porque o ser humano é mau, é mesquinho, é egoísta, perverso. Não é isso o problema. Não surge com ele. O problema está na natureza, na sua tendência à entropia. Aquilo que faz com que seja muito mais fácil seguir um caminho destrutivo ou apenas não fazer nada do que fazer alguma coisa, por mais que nós tenhamos, ao contrário do que dizem os pessimistas, um fortíssimo impulso construtivo. O ser humano tem uma tendência natural a querer fazer as coisas, a fazer coisas que vão contrárias à tendência entrópica do universo. Ele quer impor ordem, colocar a sua própria ordem, transformar a natureza para níveis maiores de complexidade em seu benefício. Então, todo e qualquer empreendimento humano, em essência, é uma luta contra a tendência entrópica do universo. O que não muda o fato de que continua sendo muito mais fácil seguir essa tendência entrópica. E não só isso, é muito mais fácil prever a piora das coisas do que a melhora. Uma das coisas mais fáceis, mais cômodas de se fazer, é prever grandes tragédias. Você pode dizer, prevejo que uma grande tragédia irá acontecer. Você está certo, vai acontecer alguma grande tragédia, não tenha dúvida. Você sempre vai estar certo. Qual? Não sei. Por isso é tão fácil prever, dizer que todos os homens são mortais, que todos vão morrer um dia. É fácil você tem um copo de vidro na mão, você joga lá e vai bater no chão, a partir do momento que você jogou, você sabe que ele vai quebrar. Claro, existe margem para erro, claro. De repente é mais resistente do que você pensava, de repente dá uma sorte inacreditável que ele cai de um jeito lá que acaba não quebrando. De repente era um plástico, você pensou que era vidro, mas não era. Mas o fato é que é uma coisa fácil de se prever. E por isso, na seara econômica, por mais extremamente complexa que seja a economia do mundo, ou de uma cidade, de um país, é difícil prever como torná-la melhor. É difícil prever quando um plano econômico irá efetivamente causar um resultado positivo. Mas é fácil prever quando que vai piorar. Foi o que eu disse num vídeo meu do ano passado, prevendo a degeneração progressiva da situação econômica do nosso país, pelo menos nesse curto médio prazo. Não precisa ser inteligente. É só observar regularidades que sempre levaram à piora das coisas. Se você observar a história econômica, não só deste, mas de outros países, quando tomaram determinadas medidas, que fatalmente pioram a situação. E é preciso uma grande dose de alienação para você fingir que acredita que isso melhora, a não ser pelo fato de que pode melhorar para algumas pessoas e não para outras. Para uma minoria de pessoas, mas não para a maioria. Porque, apesar da tendência generalizada do universo entrópica, isso não significa que a entropia possa diminuir localmente se ela aumenta em outro local. Você pode ter um sistema, mesmo um sistema fechado qualquer, onde, no geral, a situação toda deteriora, mas num ponto específico ela vai aperfeiçoando. Isso é perfeitamente possível. E para as pessoas que se beneficiam daquela situação específica, ela pode não se importar com essa piora generalizada, como eu disse aí, por exemplo, exemplificando na prática, o dito do presidente do Itaú, né? Que foi muito reverberado recentemente, que ele está praticamente comemorando o desemprego. Porque diz que essa situação econômica que nós estamos gera uma situação excelente para eles. Nunca viram uma situação tão boa para eles, claro. Que alguém que consegue extrair dessa degeneração generalizada
um benefício próprio. Claro que isso vai ter limite. Por mais corrupto, por mais mesquinho que seja alguém, se esse indivíduo for minimamente inteligente, ele sabe que existe um limite para isso, né? Vai chegar um ponto que essa degeneração generalizada vai atingir também. Mas talvez ele esteja longe desse ponto. A questão é essa. É uma tendência espontânea do universo o aumento da entropia. E isso tem aplicações práticas, claras na nossa vida diária, cotidiana, em todos os seus aspectos. Os astrofísicos falam na morte termodinâmica do universo. Significa que o universo inteiro, em algum momento futuro, irá chegar a um estágio tão degenerado de entropia que nenhuma transformação mais será possível e ele basicamente acaba. É uma tendência inexorável. Isso não significa, claro, não justifica qualquer forma de pessimismo exclusivo, porque isso é uma escala de tempo absolutamente incomensurável. É uma coisa que a gente não consegue expressar numa escala, não é bilhões, é trilhões, é quatrilhões de anos, não tem nem como você descrever isso, está totalmente fora da nossa percepção. Vai ser muito mais longo do que toda a humanidade, até as próximas espécies inteligentes que surgirem poderão ter milhares de espécies diferentes, com histórias muito maiores do que as nossas, antes de chegar a esse estágio terminal. Mas esse estágio vai chegar. Em escalas menores, nós sabemos que o nosso planeta, cedo ou tarde, não será mais capaz de sustentar vida. Mas isso também está numa escala imensa, no mínimo 10 bilhões de anos. É uma coisa que não faz nenhum sentido alguém tomar isso como uma preocupação prática. Então, dada a escala dessas coisas, é que nós devemos evitar também cair num pessimismo infantil. Nós temos que nos preocupar com uma escala menor, com um âmbito menor. Em suma, das inúmeras consequências práticas que isso traz, uma, gostaria de deixar muito claro, é isso. Não faz muito sentido você dizer que o ser humano é mau. Essa leitura pessimista de alguns filósofos. A questão é que é mais fácil fazer nada, é mais fácil seguir com a tendência entrópica do universo. A gente sempre vai ter dificuldade de manter as coisas, de construir as coisas. E sempre vai ser mais fácil destruir. Claro que dependendo da escala de destruição existem dificuldades também, né? Uma coisa é você quebrar um copo, outra coisa é você destruir uma cidade inteira. Existem níveis de dificuldade. Um imbecil não consegue destruir uma cidade inteira, simplesmente. A não ser que ele tenha acesso a algum artefato que uma outra pessoa construiu. Mas não muda o fato de que continua sendo mais fácil do que construir. Se você pegar, se eu te der uma marreta e destrói completamente esse carro aqui, não vai ser fácil. Você vai ter que sair quebrando até você conseguir destruir o máximo possível, vai dar um bocado de trabalho. E se você não vai conseguir colocar tudo aquilo ali nos seus menores pedaços, então tem uma dificuldade também nesse processo destrutivo. Mas não muda o fato que é muito mais fácil que construir um carro. Então, esse é o ponto. E apesar disso, nós somos seres que somos apegados a essa reforma, essa criação de ordem, de uma ordem humana, que é sempre trabalhosa. Quando o budismo fala tanto na questão do sofrimento humano, do apego, do desejo, é esse nosso apego que nós temos por determinadas formas de ordem que são efêmeras, que elas se extinguem com o tempo. E a mensagem do budismo é que a gente aceite uma ordem mais ampla, uma ordem cósmica, que pode ser interpretada como uma ordem natural, apesar de que tem uma série de crenças ali que em níveis superiores de existência, em outros universos, em deuses. Então, mas assim, afora isso, é a ideia de que se você deixar fluir com uma ordem mais espontânea da natureza, você sofre menos. O segundo ponto é que é aquilo que é mais próximo de que você pode dizer de mal. Por quê? Porque é por causa da entropia que as coisas morrem, que as pessoas morrem, que as coisas acabam. É por causa da entropia que a pilha não dura para sempre. É por causa da entropia que as coisas apodrecem. Ou seja, são estruturas de altíssima complexidade tendem a degenerar. Cedo ou tarde até os grandes prédios vão desmoronar, se não forem constantemente reformados com mais trabalho, tentando manter a ordem humana.
Então todas as situações do mundo que envolvem a destruição, a morte, a corrupção generalizada, são tendências entrópicas, espontâneas, contra as quais nós sempre temos que estar lutando. Isso, porém, não deveria justificar uma visão pessimista de vida, porque, apesar disso, nós podemos circunscrever nossa existência num determinado âmbito que nos garante uma prosperidade indefinida, mesmo que seja o nosso planeta inteiro. O planeta Terra é absolutamente ínfimo comparado ao montante do universo. Então nós podemos perfeitamente garantir que a situação aqui vai se mantendo muito bem. Nós podemos, é teoricamente possível, transformar a Terra num paraíso, enquanto o resto do universo vai se degenerando. E isso numa escala de tempo muito maior do que nós podemos. Mas nós somos seres tão adaptados a viver num mundo entrópico que até isso nós temos dificuldade. Na verdade, o ser humano, eu costumo dizer que ele é psicologicamente incompatível com o paraíso, né? Se você colocar seres humanos numa situação totalmente paradisíaca, eles vão se aborrecer, eles vão querer sair dali. Aliás, o mito bíblico explora exatamente isso. A história humana, do ponto de vista bíblico, começa com a saída do paraíso, basicamente. Mas isso não significa que a situação não possa ser muito melhor do que nós podemos ter aqui. O que, na minha opinião, seria o paraíso humano? Uma sociedade maravilhosamente desenvolvida, cheia de oportunidades. Você poderia erradicar a miséria, poderia erradicar a pobreza, até a criminalidade, mas você teria que dar alguma coisa para as pessoas estarem fazendo, para a qual elas estarem lutando. Talvez você precisasse criar uma maravilhosa ordem social que estivesse constantemente ameaçada por alguma coisa, para que as pessoas estivessem sempre se mobilizando para preservar algo. Tem que ter trabalho, tem que ter desafio a ser vencido. Não é à toa que mesmo num mundo tão problemático como o nosso, que nós temos hoje, ainda assim nós temos um grau de conforto tal que a gente se entedia e fica jogando videogame, fica lá lutando, matando coisinha, lá resolvendo problema, porque é a nossa tendência natural, nós precisamos fazer isso. Então sim, se fosse conceber uma ideia utópica humana, uma sociedade utópica, uma projeção dos nossos desejos de como seria um mundo absolutamente maravilhoso, pode ser concebido. Mas uma coisa que eu posso garantir do meu ponto de vista filosófico é que essa situação idílica ainda assim teria que ter algo contra o qual ela precisa lutar. Eu fico pensando uma ideia que eu pretendo explorar a nível de ficção científica, que se um dia nós conseguirmos desenvolver o mundo mais, pacificar melhor, integrar melhor, fazer uma grande fraternidade universal, uma forma de nós garantirmos a manutenção disso é criar um inimigo externo. Nem que a gente crie uma espécie alienígena hostil para ficar nos atacando e tem que ficar se defendendo. Ou seja, vai ser o nosso jogo. A compreensão desse conceito eu acho absolutamente crucial para o entendimento. É preciso entender que, apesar de tudo isso, não se pode dizer que a entropia é o mal. Por quê? Porque não é uma coisa intencional, é uma tendência natural que pode ser indefinidamente adiada, contra a qual nós podemos resistir pela nossa devida organização. Essa é a nossa natureza, lutar contra essa degeneração constante. Nós podemos fazer isso. Entropia não é simplesmente desordem, até porque existem divergências entre ordenações diferentes. Nós podemos ordenar as coisas de determinadas formas e nós temos as nossas preferências em termos ordenatórios. Inclusive existem conflitos entre formas distintas de ordenar as coisas. E existe a ordem, as ordens naturais, que podem ser vistas por nós como desordenadas, apesar de serem ordenadas. Se a humanidade deixar de existir, a natureza tomar tudo de volta, aqueles cenários pós-apocalípticos de cidades totalmente tomadas pelas florestas, pelos animais, não significa uma desordem ali, tem uma ordem natural. Essa ordem pode não ser interessante para nós, assim como a ordem de uma pessoa pode não ser mais interessante para uma outra pessoa. Agora, independente de tudo, a tendência generalizada é ser mais entrópico, ou seja, ter menos potencial transformativo. Mas eu fico por aqui com essa noção, tem um imenso impacto, uma imensa possibilidade de desenvolver esse assunto nas mais diversas searas, mas acho que ele tem um interesse generalizado para qualquer pessoa que se interesse por qualquer coisa. Compreender o conceito de entropia eu acho crucial. Ele esclarece muitas coisas, ele pode ser desenvolvido, pode ser direcionado para qualquer área do pensamento humano. E
Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 10 de agosto de 2019. Obrigado por sua atenção.